Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 462, ainda na pergunta 390 do Livro dos Espíritos. Esse cabelo está incorporado mesmo. Bom, vou melhorar um pouquinho. Então, a sequência é o menu. Você escolhe 2, 3, 4 espécies de alimento. O outro já escolhe tudo. Não é que ele é um guloso. É que ele tem afinidade com aqueles gostos. Ele tem simpatia com aqueles gostos. É o nível evolutivo dele. Todo mundo está certo. Não tem ninguém errado. É isso que nós temos que entender. Você entendeu? Então, quando se diz assim, simpatia e antipatia, os conceitos são totalmente errôneos, mesmo entre os espíritas. Ou melhor, que se dizem espíritas. Porque as pessoas lêem, não separam o joio do trigo, e comem gato por lebre. Como na questão. Olha só. A antipatia instintiva. Você sabe o que é instintivo? É sempre sinal de natureza má? É óbvio que não. É óbvio que não. Você tem gosto por uma coisa, eu não sou obrigado a gostar do que você gosta. Você não é obrigado a gostar do que eu gosto. Eu ando de alpargata o dia inteiro. Você vai andar de alpargata o dia inteiro? E olha que muitas pessoas, vou usar isso com todo respeito, e olha que muitas pessoas me vê andando pela rua e pensa assim, nossa, mas o Luiz anda assim, tão mal arrumado. Tem hora que às vezes a roupa dele está até suja. De chinelo, de alpargata. Ah, não, que isso? O que eu posso dizer para você é o seguinte: eu me preocupo com o corpo, eu me preocupo com a minha saúde, eu me preocupo com o meu espírito. Eu não me preocupo com a aparência, a qual a aparência existe apenas para agradar as pessoas. Eu não sou o Papai Noel que tem que ter a barba branca para agradar todo mundo. Eu ajo do jeito que eu sou, vivo do jeito que eu sou, porque o que importa é o meu eu, o meu espírito, espírito, estar bem, se encontrar bem, com a consciência tranquila do dever cumprido. Agora, se as pessoas me veem mal arrumado, não se sintam acanhados não, viu, gente? Pergunte qual o número da minha camisa, o número da minha calça, o número do meu sapato. Você acha que eu vou desfazer de uma doação gentil? Oxe, não é o meu aniversário ainda. Que eu vou adiantar para você, é dia 6 de julho.
Mas quem quiser já adiantar um agasalho, um sapatinho, oxe, é brincadeira. Mas que não deixa de ter um cunho de verdade. Então, a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má, de não simpatizarem um com o outro. Não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. Foi o que eu já expliquei, né? A antipatia entre eles pode derivar de diversidade de modo de pensar. Também de diversidade de modo de pensar. Você pensa de uma forma, eu penso de outra forma. Isso é diversidade. Nós não somos simpáticos. Você entendeu? Nós não nos simpatizamos, os nossos pensamentos não são simpáticos uns aos outros. Você pensa em pedra e eu penso em tijolo. Mas você está certo no nível evolutivo que você se encontra. E eu estou certo no meu nível evolutivo. Do modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Conforme nós nos evoluímos, né? Fica para trás essas divergências de conceitos, divergências de entendimento, divergências de compreensão. Ah, porque eu gosto dessa parede azul. Eu já gosto dela cor de rosa. É uma divergência. Por que essa divergência? Devido à nossa inferioridade evolutiva, onde nós priorizamos mais cor do que plenitude, do que perfeição. Nós priorizamos muito mais. Ai, porque eu não gostei da cor dessa calça. É porque a pessoa, coitadinha ou coitadinho, ainda encontra-se naquele nível evolutivo que ela está certa. Ela não está errada. É o nível dela. Quando ela evoluir, ou ele, eles não vão sentir mais, eles não vão ter mais essa necessidade. Você está entendendo? Ah, porque eu gosto de carro só branco. Qual a diferença de um carro branco com um carro preto, com um carro vermelho, com um carro amarelo, com um carro azul? Desde que ele te leve até o destino final. Então isso é ignorância, gente, que nós ainda possuímos. Você entendeu? Como aquele ditado, um certo indivíduo, ele pedia
a Deus que lhe desse um carro, um meio de transporte, porque ele já não aguentava mais andar a pé. Pois bem, ué. Deus nunca dá o que nós pedimos. Escreva isso. E sim o que nós necessitamos. E nem sempre o que nós necessitamos é aquilo que nós pedimos. Deu para você raciocinar sobre isso? Porque você já imaginou se Deus fosse satisfazer todos os nossos desejos? Quantos milhões de ilhas paradisíacas existiriam na face da Terra? Quantos guarda-roupas não existiria? Quantas escrivanias? Analise só para vocês verem. Então Deus não dá aquilo que a gente pede, e sim aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente precisa para a nossa evolução espiritual. Deus não visa a nossa matéria, porque a nossa matéria é de responsabilidade nossa cuidar dela. Tanto é que os bons espíritos disseram: cuidai do corpo e do espírito. Observe que eles não disseram cuidai do espírito e do corpo. Não, é responsabilidade nossa cuidar do corpo, para depois do espírito. E vergonhosamente, tem pessoas que passam 2, 3 anos sem ir ao médico no check-up. Então, analise só para você ver. Com relação a esse fator. Um indivíduo, ele implorou a Deus que ele estava cansado de andar a pé e se Deus não podia arrumar um meio de transporte a ele, se do merecimento dele, um automóvel. E ele dormiu. E durante o dia, à noite, ele sonhou que alguém chegou e lhe disse assim: jogue neste número. E ele acordou no outro dia e jogou naquela loteria esportiva, não sei o que é, um jogo. Tá, ele jogou. Quando foi no dia do sorteio, era um sorteio assim de bingo, você entendeu? Para uma instituição lá de caridade. E eles estavam rifando uma charrete com um cavalo. E não é que ele foi contemplado? E ele montou ali naquela charrete, chegou em casa e ele ainda pensou assim: mas eu pedi a Deus um meio de transporte, um carro, se fosse possível, e Deus foi me dar uma charrete, um cavalo, mas é o que ele merecia. Todos nós temos o que merecemos. Aquele que anda a pé não significa que ele não mereça um dia vir a ter, mas ele precisa conquistar o que ele perdeu de oportunidade, o merecimento que ele perdeu em vidas passadas. Tanto é que aquele que tem pode perder se agir contrário às leis divinas. Por isso não adianta o exibicionismo.
Você entendeu? Não adianta, porque tudo encontra-se de acordo com os desígnios das leis divinas, de acordo com a nossa evolução. Então, você viu só, a proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Conforme nós evoluímos, nós não necessitaremos mais de cor, de livro, de música. Nós um dia nós chegaremos a um estágio que não necessitaremos nem de corpos, de acordo com o conceito da humanidade na Terra. Nem corpos. Nós não necessitaremos mais de enciclopédia, de automóvel, de casa. Nós não necessitaremos mais de pai, de mãe, por mais que continuaremos respeitando-os, mas nós não os teremos como pais e mães e filhos. Nós passaremos a respeitar todo mundo como parte da família universal a qual nós fazemos parte. Olha para você ver que interessante. Olha a importância da evolução do nosso eu. Agora, é óbvio que quanto mais atrasado, quanto mais permanecermos no lodaçal, é natural que nós aqui permaneceremos nesta exigência animalesca. Eu só como isso. Eu só leio isso. Eu só ouço isso. Eu só faço isso. Isso é primitivismo. Por que é primitivismo? Porque todos nós sabemos que para chegarmos no estágio de puro e de perfeitos, todos nós passamos por todas as etapas evolutivas, seja lá quais forem. Passamos. Agora, entre passar e estagiar-se nelas, existe outra diferença. Olha para você ver como que a cabeça do velho aqui é complicada. Muitas pessoas dizem assim: eu farei de tudo para que eu não passe pelo umbral. Ele já errou. Porque todos nós passamos pelo umbral. O professor Eurípides passou pelo umbral. Chico Xavier passou. Dr. Bezerra de Menezes passou. Allan Kardec passou pelo umbral. Leon Denis passou pelo umbral. Francisco de Assis passou pelo umbral. Joana d'Arc passou. Irmã Dulce, Madre Teresa, Padre Donizete Tavares de Lima, Divaldo Pereira Franco vai passar pelo umbral o dia que desencarnar.
Luiz, pelo amor de Deus, olha o que você está dizendo. E eu digo assim, com todo respeito, seu tonto, você não está analisando, não. Que passar é uma coisa e que lá permanecer é outra. Seu tonto. É com todo respeito que eu uso essa frase. Porque, gente, o umbral é a primeira crosta que existe em volta do globo terrestre. Pegue uma cebola, parta-a no meio. E você vai ver aquelas camadas. No centro, você vai perceber que no centro, olha só para você o que eu sou capaz de fazer para você. Você vai perceber que no centro, olha aqui, aqui é a Terra. Essas camadas todas aqui são camadas que circunda a Terra. Então, essa primeira camada aqui, ó, eu vou delineá-la melhor para você ver, ó. Essa camada delineada, essa aqui é a Terra. Essa aqui é o umbral. Ó, você observa que a Terra encontra-se mergulhada na camada umbralina. Então, aqui, na atmosfera da Terra, é que existem as colônias. Observe para você ver como eu estou me esforçando para me mostrar para você. Ó, as colônias estão aqui, ó, nessas outras dimensões. Você entendeu? Fora do umbral. Então, se você é um espírito que já possui um certo merecimento, para você vir aqui para essa colônia aqui, colônia Esperança, vamos dizer assim, você tem que deixar a Terra, você tem que passar pelo umbral, você vai passar e vai à colônia Esperança. Se você vai para a colônia Nova Era, você vai passar pelo umbral. Agora, se você é um espírito desequilibrado, sem moral, se você é um suicida, é lícito e ilícito, se você agiu na propina aqui na Terra, se você agiu enganando os outros, sabe a Terra aqui? Você sabe a Terra, né? Sabe essa camada toda aqui que eu delineei aqui, que é o umbral? Você vai permanecer dentro dessa faixa onde circunda o umbral. Porque o globo terrestre, ele encontra-se mergulhado. Vamos pensar dessa forma para você entender. O globo terrestre, ele encontra mergulhado dentro da camada umbralina, como um peixe encontra-se dentro daqueles aquáriozinhos. Dá para você entender? Acho que você entendeu melhor agora. Então, para o peixe mudar para um outro aquário, o que tem que ser feito? Alguém tem que tirar aquele peixinho e pôr lá no outro aquário. Não é assim? Se a pessoa não tira aquele peixe, onde é que ele continua? Mergulhado naquela água onde
encontra-se o peixinho. Então, o umbral circunda toda a Terra. Então, ninguém consegue ir às colônias se não passar pelo umbral. É como se fosse uma nuvem, uma neblina. Você só ultrapassa, você só consegue ver o pôr do sol do outro lado ou o nascer do sol depois que você ultrapassa aqueles quilômetros e quilômetros de neblina. Se você não ultrapassa, você fica ali no meio da neblina. Então, 75% da humanidade que se encontra no corpo físico permanece nas regiões umbralinas, ali impregnado devido aos maus atos cometidos na existência física passada, que é esta, que ao deixar o corpo físico, mal sabe que desencarnou e para as regiões umbralinas ele é levado. Olha só para você ver. Enquanto outros já vão para as colônias espirituais. Vamos para o próximo vídeo.